O Batman sempre foi considerado o cara mais bravo e mais intimidador dos quadrinhos, né? A gente olha pra ele, a gente sente o medo, a gente sente a vingança. Mas e se eu te disser que nem sempre foi assim? Nem sempre o Batman foi um intimidador e o dono do medo nas pessoas. E se eu te falar que ele já vestiu um uniforme de zebra, de arco-íris e coisas muito piores de que você possa imaginar. Hoje a gente vai conhecer as 5 vezes que o Batman utilizou trajes bizarros nos quadrinhos. Vamos começar pelo traje de arco-íris, porque ele foi um dos primeiros lá que o Bruce Wayne usou, né, como Batman. Ele usou vários trajes coloridos, uma a cada noite, ele ia usando uma cor de cada vez, né. Isso aí foi publicado lá em 1957 no Detective Comics, na edição 24, e só foi feito uma vez. Essa HQ, ela é conhecida pelo Bruce Wayne ter escolhas muito questionáveis, né. E, por que ele tá usando esses trajes de arco-íris? Então, gente, o Dick Grayson, né, o Robin, ele acabou salvando uma menina de um acidente de carro e ele se feriu muito sério. E aí a cara do Dick estava sendo estampada para todo mundo ver, em Gotham, né, nos jornais, nas notícias, porque ele estava muito ferido. Então, aí o que que o Batman fez? Ele teve a brilhante ideia dele se fantasiar, né, botar a roupa de Batman de várias cores todas as noites que ele ia sair para bater, né, o crime, combater o crime, ele foi e botou uma roupa de cada cor para ele chamar a atenção. Pode ter dado certo sim, deu certo sim. O Batman salva nosso Robin Dick Grayson mais uma vez. E vamos aqui pro segundo, que é o nosso Bat-Zebra. Gente, o nosso Batman vestiu uma roupa de zebra. Gente, esse quadrinho ele foi publicado lá em 1960, também vindo da Detective Comics, na edição 275. É quando o Batman ele tá lá para combater o Homem-Zebra, que se deu esse nome porque quando ele mexe com eletromagnéticos lá num aparelho que ele mesmo desenvolveu, ele fica com essa aparência de zebrado, né? Fica preto e branco e listrado nele. Então esse vilão se apelidou como Homem Zebra. Só que o que acontece? Quando o Batman tá combatendo ele, isso de alguma forma vai no Batman e ele fica com essa aparência, né? A roupa do Batman fica com a aparência de zebra listrada preto e branco. E aí a gente tem o nosso Bat-Zebra, que eu achei bem esquisito. Mas vale a pena pontuar aqui. Bem legal, bem estranho. Deixa aí o bate-like zebra. E como eu falei, escolhas questionáveis. Pro quadrinho, né? E essa aqui eu acho que é uma das mais bizarras, porque assim, né? É o Bat-Baby. O Batman vira um baby. Enfim, o Batman vira um baby, um neném, né? Uma criança, porque ele e o Robin, eles estão lá em Gotham combatendo o crime, como sempre. E nisso eles encontram um vilão cientista que criou um dispositivo que faz a reversão do envelhecimento. E nisso, acerta no Batman esse dispositivo, e aí o Robin tem que levar no colo o Batman até a Batcave. Chegando lá na Batcave, ele percebe que o Batman ainda tem as faculdades mentais dele, né? Ainda tá ação da cabeça, ainda tem a mesma força de que um adulto. E aí eles voltam lá para derrotar os vilões, os criminosos que estão lá, né? Gotham vê os vilões sendo derrotados por uma criança de 4 anos chamada Bat Baby. E antes que eu esqueça, esse quadrinho ele foi publicado em Batman na edição 147, lá em 1962. Então, assim, bem antiguinha, né? Mas engraçadinha, achei engraçadinha, tá? Agora, para as coisas ficarem um pouco mais bizarras, a gente vai pro universo Amálgama, que é o lar do crossover entre DC e Marvel. E é uma das coisas mais bizarras que eu já olhei, assim, né? Mas vamos focar aqui. Em meio ali à fusão de vários heróis, surgiu o querido Garra Sombria, que é uma fusão, isso mesmo, uma fusão do Batman com o Wolverine. A história a gente já meio que sabe, né? É a história do nosso Logan Wayne descobrindo que ele é um mutante e despertando os seus poderes, né? Ele vira o Garra Sombria. E aqui, gente,
a gente pode ver aqui a fotinha dele, que assim, é uma parada muito bizarra, sabe? Eu achei a roupa muito esquisita, até porque, tipo assim, por que que ele seria um morcego? Qual é a vibe, né? Tipo assim, as asas de morcego com essa roupa terrível do Wolverine de amarelo aí, né? Se vocês conseguem ver essas garras saindo do cinto, garras saindo do, sei lá, estranho, né? Tipo, o dente dele como se fosse de um dente de vampiro. Essa é uma HQ chamada Legends of the Dark Claw, na primeira edição que ele tá, né? O Garra Fria, né? O Logan Wayne, o Batirini, e foi publicada lá em 1996. Agora vamos pro último e bem bizarro, porque nem foi o Batman que vestiu, mas a gente gosta, né, de falar da roupinha. Então a gente vai falar. Lá em Batman, A Queda do Morcego, publicado lá em 1993, quando o Batman quebra a coluna e ele tem que se afastar de suas atividades legais, o Batman coloca o Jean Paul Valley, conhecido como Azrael. Azrael, nossa gente, que nome difícil de falar, juro pra você. Ele coloca esse cara pra ficar no lugar dele, né, e tudo mais. Só que aí esse cara começa a mudar várias paradas da roupa dele e esse cara também ele vira um doido da cabeça, um vilão. E aí no final ele nem quer devolver mais a roupa do Batman, o Batman fica puto, obviamente, né, e vai lá combater e batalhar junto com ele pra pegar a roupinha dele. E como vocês podem ver, né, essa roupinha ficou muito feia, muito cafona, muito assim, que é isso, cara? Sinceramente. Que é isso? Ai, não sei, sabe? Nem sei o que falar, gente, tá? Não tá legal. Ai, gente, eu não podia deixar de mencionar mais um aqui, um extra, né? Pra gente falar do uniforme mais tenebroso que tem do Batman nos filmes, né? Eu sei que não tá no quadrinho, mas tipo assim, o Batmamilos. O Batmamilos é o uniforme mais tenebroso que a gente já teve da história do Batman. Motivo de chacota mesmo. E teve que ser, gente. Pra que esse mamilo aí? Pra que esse encaixe de mamilo aí dentro da roupa? O mamilo do homem tava tão grande assim que tinha que ter alguma coisa pra segurar. Que uniforme horrível em Batman Forever. Eu queria realmente saber o porquê essa decisão desse mamilo terrível. Não tinha ninguém pra avisar ali que tá uma coisa terrível ali. Não tinha ninguém pra avisar. Ninguém. Ninguém da produção olhou isso e falou: gente, isso aí não tá legal, né? Mas e aí, o que você achou? Qual roupinha que você achou mais bizarra? Qual que você você sabe alguma que eu não tenha falado aqui pra eu colocar também? Coloca aqui nos comentários. E olha, sendo muito sincera, eu acho que a do arco-íris é a menos bizarra. O resto, pra mim, é muito estranho. A do arco-íris e do zebra. Eu gostei do zebrão. Bem legal. Deixa aí o like, deixa o comentário. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!